daí você pega, é assim simples, não é? E daí você pega detalhes da mão. Fica, claro, faz aquele esquema lá. Você sabe, deixa aqui no centro, ó, fica no centro. E... Mas eu vou ficar no fundo da luz, né? Aí, beleza. Tá rodando tudo? Beleza. Oi? Fica nessa. Ricardo Ramori, Outbox, Felipe Fogosi. Você se identifica com os meus defeitos? Bom, antes de mais nada, obrigado. Agradeço aí a parceria de nos ter aceitado aqui no seu templo, aqui para a gente entrevistar, entrar um pouco nesse seu universo, não só da Aurora e Comunhão, mas no seu pessoal também, que eu acho que é a proposta do programa, a gente humanizar um pouco e desmistificar as coisas e tal. Felipe, ator, roteirista, escritor, apresentador. Iniciou sua carreira em 1993 em Sex Appeal, é isso mesmo? Na TV. Na TV. São 15 novelas, mais ou menos, mais de 15 novelas, pelo que eu estou vendo aqui. Você falou na televisão, mas você iniciou sua carreira como ator no teatro? Eu comecei a fazer teatro com 15 anos, aqui em São Paulo, no Célia Helena, e nessa mesma época comecei a fazer comercial. Então eu fiz bastante comerciais, acho que quase uns 100 antes de... Vou convidar pro cinema. E se ela já viu o filme? E se eu chegar pra ela e fizer? Oi, o que você tá comendo? Um laca. Posso experimentar? Claro. Assim, estrear na novela, vamos dizer assim, ou na verdade na Sex Appeal, que foi meu primeiro trabalho na Globo. Gozada, a gente tá aqui junto. Quando você mudou aqui pra rua, eu fiquei fingindo de você, mas aí o Tony chegou primeiro. Eu tô meio tímido, sabe? Eu também fiquei afim de você. Você tá falando sério? A gente gravou o Sex Appeal em 2002, mas foi ao ar em 2003. Agora eu já, se a gente for contar, assim, época que eu já começava a fazer teatro e fazer comercial, 93. foi em 89, na verdade. 89. Então Sex Appeal não foi em 93? Sex Appeal foi em 2000? Não, Sex Appeal foi, eu falei 2000, desculpa. Foi 93. 93. 93, Aí com uns 14 anos, mais ou menos, que foi na época que eu já tinha começado a trabalhar em locadora de vídeo, que eu queria, de alguma forma, não sabia como, mas entrar nesse mundo do cinema, vamos dizer assim, né? E eu, na época, achei que fazer teatro seria, na verdade, aqui em São Paulo, né? Ainda mais nas circunstâncias da época, né? Que você não tinha ainda a internet. Hoje em dia, né, a molecada faz um vlog, né, vamos dizer assim. Naquela época não existia isso, né, não tinha também, não tinha Malhação, não tinha nem MTV, assim, né, então não tinha muita, a única forma que eu via de poder começar a fazer alguma coisa, que enfim, né, pra minha cabeça de 15 anos na época era fazer um curso de teatro, né? Você falou que você começou cedo, você foi de alguma forma inspirado ou pelos seus pais a trabalhar com isso ou realmente partiu de você? Você falou assim, mãe, ou como é que foi a relação? Partiu de mim, na verdade Não teve nenhum apoio dos seus pais em relação a isso? O apoio que teve foi no sentido deles não me proibirem, Entendi. né? Boa. Porque a exigência era que não interferisse nos estudos, vamos dizer assim, né? Tá. Então eu não podia ter nota baixa porque eu estava me ocupando demais com outras coisas, mas eu sempre fui um aluno, né, tranquilo, assim, então eu acho que isso já é um incentivo, né, porque eu escuto muita gente que fala que queria fazer e os pais, não vai fazer, não pode, mas eu tinha que me virar também, porque eu já morava no Morumbi e eu estudava aqui e eu pegava 2 ônibus porque eu era na Liberdade, eu cruzava a cidade, então era 2 dias por semana, terça e quinta, eu saía da escola sem almoçar, pegava 2 busão, chegava lá para fazer o curso, passava a tarde, né? Daí, enfim, então teve um empenho meu também em ter que ir atrás desse sonho, né?
E foi demais, porque faz parte do processo de amadurecimento, né? Da adolescência, disso, de você se sentir mais seguro, né? Né? Porque quando você é menor, você fica com medo, né? Como que eu faço? Que eu, né? A distância, né? De você achar que o centro é um outro mundo, né? Você sai do teu bairro e, né? Mas aos poucos você vai, né, dominando a cidade, a geografia da cidade, né? Vai para Paulista, vai descobrindo mesmo, né? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Capital. Qual bairro que você nasceu? Que você morou, que você cresceu? Você foi em Vila também ou não? Não, eu nasci no Hospital 9 de Julho, né? Bem na Paulista ali, e daí meus pais moravam em Higienópolis quando eu nasci. Aí a gente foi meio que migrando cada vez mais para a Zona Sul, né? Daí morei no Campo Belo, morei em Moema e morei bastante tempo aqui no Morumbi, né? Esses dias eu tava pesquisando sobre as coisas que você faz, eu nem lembrava, cara. Aquele programa Tá Ligado que você apresentava, era universitário? Como é que era, cara? Como é que foi que você entrou nessa de apresentador? Então, Foi teste também? Foi um teste. Que canal que era? Manchete? Era no Futura, que é da Fundação Roberto Marinho. Puta, que da hora, né, cara? Na que época, falta que faz isso. Eu era contratado da Globo, né? Eu estava na Globo, mas a Fundação Roberto Marinho, ela, vamos dizer assim, ela tem uma... Muitas vezes eles pegam gente que é da Globo, mas assim, eles têm uma organização separada da TV, vamos dizer assim, né? Do núcleo de produção de novela, enfim, né? Então, foi através de uma produtora aqui de São Paulo que me chamaram, eu fiz o teste e passei. Foi muito legal, porque era um programa meio que do jeito que eu gostava, né? Quando eu era mais novo, assim. Agora no Tá Ligado, muito bem, moçada, tudo bem? Estamos de volta ao nosso segundo bloco do nosso programa, o programa Tá Ligado, aquele que vai ajudar você a passar em qualquer vestibular do Brasil. Muito bem, antes do nosso debate eu quero dar uma dica para vocês. Seguinte, se você vai prestar de repente Direito, você acha que você não deve estudar, vamos ver, Geometria Espacial, de repente você está errado. Você acha que você deve estudar só as matérias específicas? Não, você deve ampliar os seus conhecimentos. Quem sabe se no futuro você como advogado não vai defender a NASA num processo aí. Tinha um cunho educativo e era de colégio contra colégio em cima do vestibular, de questões de vestibular. Então a ideia mais ou menos era que fosse meio que preparatório de uma forma lúdica, né, e de um game show, né, para a galera que ia prestar vestibular, né? Então tinha uma banca de professores, né, de um cursinho bem conhecido aqui de São Paulo. Qual que era? O Ângulo, né? E daí só com todas as perguntas eram assim, ou química, ou geografia, ou inglês, ou, né, ou física, enfim, era tudo que a galera tinha que estar estudando para o vestibular, assim. E eu gostei bastante de fazer, assim. Você ganhou um concurso nacional de dramaturgia. Sim. Foi depois que você voltou de Los Angeles? Não, foi antes. Los Angeles não, Los Angeles. Foi antes. Você foi para Los Angeles para fazer cinema, né? Eu fazer já tinha faculdade de cinema. Na verdade, eu fui para fazer um curso de especialização. Eu já tinha feito FAAP aqui, né? Você se formou em cinema aqui na FAAP? Sim. E daí eu fui... Na verdade, eu sempre quis morar fora, né? Ter essa experiência de estudar fora. Que muita gente faz intercâmbio, né? Quando tá no colegial. Nessa época, enfim, meus pais separaram, a gente passou por uma crise financeira e eu não consegui. E esse desejo sempre ficou. E daí, anos depois, quando eu já trabalhava e eu já conseguia, né, me bancar de certa forma, daí eu falei, não, teve uma confluência de fatores, eu terminei um namoro, eu terminei eu estava fazendo uma peça que eu fiquei 3 anos fazendo, a peça terminou, que era o Qualquer Gato Vira-Lata Tem Uma Vida Sexual Mais Sadia Que a Nossa. Pode crer. Eu estava fazendo uma novela que também terminou e daí eu falei, bom, é agora, né, um momento de eu conseguir ir. A princípio, a minha ideia era ficar 6 meses, eu acabei ficando 2 anos. Quando eu fui antes mesmo de fazer faculdade de cinema, né, eu já estava trabalhando como ator, eu já comecei a comprar alguns manuais de roteiro, porque na época a gente não tinha muita literatura no Brasil, né? A gente tinha basicamente 2 livros, né? Um do Sid Field, que chama Manual do Roteiro, e um do Doc Comparato. Né? Eram só esses 2 livros que tinham e eu acho que com 18 anos já comprei. Então eu comecei a aprender a escrever, vamos dizer assim, no formato de roteiro de cinema, lendo esses livros, né? E depois...
quando eu fui fazer faculdade, né, porque eu fui fazer também mais tarde, né, quando eu já trabalhava como ator, aí sim eu fui exercitar mais, assim, até por causa do curso, né, de fazer bastante curta, de estar, né, semanalmente escrevendo, né, e nessa época eu comecei também a colaborar com o Jornal da Tarde, que nem existe mais, mas foi também uma primeira experiência mais profissional, de certa forma, que não era profissional, porque eu fazia por hobby, né, porque um amigo meu era editor do Caderno de Cultura, e ele que me falava, sabia que eu gostava muito de cinema, né, e falou, você não quer escrever, colaborar no jornal? Então, legal, então basicamente uma vez por semana ou a cada 15 dias tinha uma matéria minha muito de cinema ou até show também, cheguei a cobrir show de música, de jazz e tal, mas era sempre nessa área cultural, né? A escrita ela sempre foi muito próxima de você, então, né? Sempre foi, mas Você aflorou agora, né? Mas ela, né? Sim, mas aí que tá, eu tinha até um certo receio de... Claro. Na época também que eu era mais novo, né? Porque aqui no Brasil, hoje tá mudando, mas tinha uma cultura de que, assim, se você era ator, você não podia fazer outra coisa, né? Diferente nos Estados Unidos, por exemplo, quanto mais versátil o cara for, melhor, né? Se ele cantar, se ele dançar, se ele, né, for músico, enfim, for ator também, né? Quanto mais essa ideia do entertainer, né? Do cara que é completo, né? Assim, como ator eu já sabia que eu conseguia trabalhar, né? Porque fiz tanto em teatro, já, né? TV, cinema, eu estava sempre trabalhando, independente das pessoas gostarem ou não. Eu sabia que tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava, mas eu sabia que eu conseguia exercer aquilo, né, profissionalmente. Com a escrita, a primeira coisa que realmente me deu uma segurança foi ter ganho esse prêmio do Ministério da Cultura. Depois que eu lancei, né, tanto a Aurora quanto o Comunhão, que eu lancei agora o Comunhão, enfim, mas que eu vi o prazer que é você ouvir das pessoas, ouvir do leitor. Quer dizer, eu já sabia disso na minha carreira de ator, quando eu fazia uma peça de teatro, por exemplo, e no final da peça o público vinha falar comigo, falava, poxa, eu gostei, né? Essa coisa imediata de ter essa troca com o público, né? Ou numa novela e a pessoa te encontrar na rua, na padaria e falar o que estava achando. Agora, como autor, né, eu não estava tendo essa experiência, né? Porque eu estava basicamente, escrevia e só, talvez para algum amigo, uma namorada que eu mostrava, eles liam e falava, mas assim, esse feedback é muito importante, né? Eu acho em qualquer produção, né? Cultural. Então assim, eu falei, mais ou menos em 2009, a primeira vez que eu tive essa ideia de adaptar um dos roteiros para quadrinho, né? Porque tantas adaptações são feitas de quadrinho para TV ou cinema, eu falei, por que eu não faço o caminho inverso, né? É mais barato de se produzir, né? Eu sou fã de quadrinho, é uma coisa que eu gosto, os dois são narrativas visuais, né? Então eu falei, bom, foi aí mais ou menos nessa época que eu tive essa primeira ideia de adaptar, né, um dos roteiros para quadrinho, só que eu ainda não sabia o caminho das pedras, né? Eu falei, como que eu faço? Eu tenho que contratar uma equipe, né? Como que eu produzo um quadrinho, né? E meio que passaram-se alguns anos, até que em 2014 eu falei, não, cara, eu preciso fazer isso de algum jeito, né? E daí conversando com um amigo meu, o Roberto Sadovski, né, que é um cara, também crítico de cinema e tal, a gente estava trabalhando num projeto junto, num roteiro, e eu comentei com ele, falei, cara, eu tenho vários roteiros e tal, e eu queria fazer um quadrinho, e ele me falou do pessoal do Instituto dos Quadrinhos, né, do Kleb Júnior. O roteiro Aurora, você queria o Aurora, você está falando, né? Na verdade, eu tinha vários roteiros e eu queria fazer um dos roteiros, né? O Aurora, na verdade, era a primeira opção por ser... Eu achava que ele já se adaptaria bem para quadrinho por ter... Que era uma coisa também que você já estava escrevendo já há algum tempo, né? Conta que eu acho interessante, cara, aquele lance que você falou de como surgiu a ideia do Aurora, cara. Então, em 2004, eu estava namorando uma menina, uma estrangeira, né? Ela, enfim, é uma estoniana. E daí a gente estava no Rio, eu estava fazendo... Estoniana, cara. Eu estava no Rio gravando uma novela e um dia na praia, né? Do nada eu tenho muito sinal, né? Muita marca de nascença, né? Muita pinta.
E um dia ela brincando comigo, ela falou, né, ela falou das minhas pintas, mas eu acho que aquela coisa de passa, eu não gosto de passar muito bloqueador solar, aquelas coisas, né? E era da Estônia, né? Então passava muito, eu falava, protetor deixa eu passar. 150. Ela falava, olha, que você tem muita pinta e tal. E daí nisso eu peguei, de brincadeira, eu comecei a ver que se eu pegasse uma caneta, eu conseguia ver padrões geométricos nas minhas pintas, entendeu? Certinho. Se eu traçava, por exemplo, um triângulo isósceles assim no meu braço. E eu falei, cara, que engraçado, né? Olha, faz um sólido aqui, um sólido geométrico perfeito no meu corpo, né? Eu falei, poxa, interessante, né? A natureza. Aí eu já comecei a pirar um pouco. Eu falei, imagina se um cara vai fazer um exame, né, uma tomografia, e de repente no resultado vem que ele tem o padrão de uma constelação no corpo dele, o padrão exato de uma constelação. Essa foi a ideia inicial do Aurora, né? Eu falei, putz, que ideia legal, né? Daí eu falei, pô, acho que isso dá um roteiro, né? O personagem Aurora, pelo que eu vi, assim, ele tem a história, ela tem uma complexidade, ela tem muitas informações, seja ela científica, religiosa, tem um conteúdo, eu senti que tem uma pegada espiritual, ou seja, espiritualizada, porque quando você entra nesses assuntos científicos, você começa a perceber que tudo está conectado. Você percebeu, quando você estava escrevendo, é uma coisa pessoal que quando eu li, eu falei, será que ele percebeu isso? Quando você estava escrevendo, você tinha a necessidade de expressar essa espiritualidade para as pessoas, dizendo que está tudo conectado, que a partir do momento que você se conecta, você ganha esse poder que o personagem realmente tem. Claro, ali é um poder demais, só que a gente realmente, quando se conecta e se conhece, você fica poderoso, você fica mais autossuficiente, mais confiante, você sabe para onde ir, para onde não ir, você acaba virando realmente um super-herói, né, dentro das limitações humanas. Você tinha essa intenção, ou você percebeu isso depois, ou no processo do poder que tem essa Aurora? Não. Pode repetir sua pergunta? Deu uma falhada. Só a pergunta ou tudo? Você tinha essa percepção desse poder que estava sendo criado na sua mão, de realmente informar as pessoas desse poder que nós temos, os seres humanos, de sermos super-heróis? Uma questão que sempre me mobilizou foi essa, na minha opinião, uma falsa dicotomia entre ciência e religião, né? Bom. Porque isso nasceu pós-iluminismo, né? Que na verdade com a física quântica agora tem se retomado, que na verdade é uma coisa só, vista por vieses diferentes, né? Um materialista e outro metafísico, vamos dizer assim. Mas se você for estudar historicamente, sempre foi uma coisa só, né? Na verdade a química veio da alquimia, né? A escola pitagórica, que a matemática, né, nasceu com Pitágoras, era basicamente uma seita religiosa, né? Ele tinha uma visão que a matemática era uma coisa espiritual, né? Que tinha uma conotação espiritual na matemática, né? Newton, que é o pai da física moderna, ele era um cara que estudava escatologia bíblica, estudava cabala, ele era um profundo conhecedor, né? Pascal, ele era cristão, enfim, todos esses estavam ligados com alguma coisa, ou com o ocultismo, mas todos eles tinham uma investigação sobre metafísica, vamos dizer assim. Então essa dicotomia que depois virou dessa coisa, não, ou se você tem fé, você é ignorante porque você não está vendo pela razão, ou se você vai pela razão, você tem que ser ateu, né, porque você tem que ser reducionista e mecanicista. Enfim, isso é uma coisa que eu nunca concordei. E eu falo isso no livro de uma forma, né, como eu falei, metafórica, através de dois irmãos. Tem dois personagens, Legal. Que um é um padre, o outro é um físico, é um cara como se fosse um ganhador do prêmio Nobel, um super físico, e esses dois irmãos meio que discutem sobre como que essa manifestação, esse fenômeno, né, da aurora, se isso é simplesmente um acontecimento natural ou se tem algum tipo de metafísica por trás disso. Então, isso é uma coisa que eu provoco o leitor, eu não fecho a questão, eu ofereço ao leitor, mas é uma discussão que eu trago à baila, vamos dizer assim, porque é uma coisa que me interessa, né? Quer dizer, claro, eu tenho um ponto de vista pessoal meu, né, que, como eu disse, né, hoje em dia, cada vez mais, depois que a física quântica colocou em xeque uma série de questões
que a ciência tradicional parecia que era monolítica e a física quântica cada vez mais tem desconstruído isso. Mas eu vejo que muitas vezes eles se contradizem, né? A ciência está sempre revendo os seus credos, né? Porque a ciência também tem esse perigo dela virar meio que uma religião, né? Em inglês eles falam scientism. Ele tem um termo para isso, que é o cara que diz que é ateu, mas a religião, porque acaba virando tem os seus dogmas, né? A ciência tem os seus dogmas também. Sim. Bom, de uma certa forma também a gente... Tá tudo certo, bateria, tá, não sei o que, vamos ver o tempo, que horas são? 3h40, tá. Você tem mais quanto tempo? Mais 10 minutos. 10 minutos, tá. Tá, então, Felipe, já que o nosso tempo está mais curto, então eu já vou entrar na parte da... A gente falou bastante coisa legal. Depois tem uma brincadeira no final onde você fala o seu defeito, o seu pior defeito que você acha para a câmera do celular, que depois eu faço uma montagenzinha na... Felipe, você enxerga hoje o meio artístico com bons olhos? Ou seja, qual que é a sua perspectiva na arte no Brasil em relação à política mesmo, porque é eles que controlam, né? O dinheiro, eu digo assim, a gente só consegue fazer com dinheiro. E com o nosso dinheiro a gente não ganha muito, então assim, às vezes, por exemplo, a Lei Rouanet, que é uma coisa que deveria incentivar os artistas independentes, a gente vê que você muitas vezes coloca do seu bolso, então enfim, é aquela coisa toda. Como é que você enxerga a arte, a política, como é que elas estão caminhando, para onde nós vamos parar? Eu acho assim, o artista ele sempre tem um papel social, né? Dizem que é antena da sociedade, né? O artista, porque ele tá muitas vezes ele que traduz o que está acontecendo, né? Ou um sentimento, vamos dizer assim, né? Ou um inconsciente coletivo, e ele que meio que materializa isso em alguma produção cultural, né? Aqui no Brasil, principalmente, né, depois da ditadura, acabou que para ser artista você necessariamente tinha que ser de esquerda, né? Então, assim, porque eu acho que também é uma ilusão, né? Na verdade, até porque eu viajei muito para os ex-países da União Soviética, né? Eu entendi mais o que é o comunismo propriamente dito, que não é ensinado na academia também aqui no Brasil, nas universidades, né? Até coisas históricas sobre né, mesmo Marx, né, mesmo Lenin, enfim, o que aconteceu, né? E na minha opinião é um sistema utópico que, quando foi aplicado, ele não correspondeu, né? Então, praticamente, né, quando foi para a prática, né, ele, em 70 anos a gente viu um sistema falho, que ele não funciona, né? E ao contrário, ele é muito perigoso porque... É usado como arma, né? Não, porque muita gente morre em 70 anos, né? Aquela história que realmente tem 200 milhões de pessoas que morreram por causa de uma ideia, de uma ideologia, enfim. Então, né, é muito longo para a gente entrar em minúcia disso, mas eu acho que aqui no Brasil a gente passou a idealizar o comunismo, então é fácil você, num país com uma série de liberdades, né? Assim, na Vila Madalena, você com uma cerveja na mão, achar que falar e que o comunismo é uma experiência positiva. Quando, por exemplo, tem um livro de um cara chamado Alexander Solzhenitsyn, que foi um ganhador do Prêmio Nobel, que é um livro chamado The Gulag Arquipélago, o arquipélago Gulag, né, que ele fala da experiência dele nos Gulags, né, que eram campos de trabalho forçado, e ele era comunista. Enfim, o buraco lá é muito mais embaixo, né? As pessoas que viveram o comunismo sabem o perigo de um sistema totalitário, que na verdade o comunismo leva ao totalitarismo na busca dessa utopia, desse sistema utópico, onde o Estado toma o lugar de Deus, vamos dizer assim. O Estado é monolítico e as pessoas acabam sendo totalmente meio que escravizadas, né? Como é que você lida com os seus sentimentos negativos, né? Quando você sente alguma coisa que te incomoda, aqueles sentimentos, ambição, inveja, orgulho, egoísmo, hipocrisia, que a gente, infelizmente, todos nós temos alguma coisa em algum grau. Quando começa a aflorar dentro de você, como é que você lida com ele?
você tenta, enfim, fala um pouco, porque é difícil as pessoas falarem disso, né? Eu falo por mim, assim, muitos dos meus defeitos que eu pulverizei, que eu consegui controlar, para assumir foi difícil. Quando você assume, é sempre um passo a passo. Como é que você lida quando você se depara com algum sentimento negativo dentro de você? Primeiro, eu acho que é você estar atento, né? É um exercício de estar desperto nesse sentido, de identificar quando isso acontece, porque muitas vezes, se você não faz essa autorreflexão, esses sentimentos surgem e você sempre reage com eles, né? Assim, através deles. Então... Espera só um minutinho. Trocar o cartão daqui a pouco. O cartão? Foi. A bateria tá ok? É? Então vamos lá. Acho que assim, é um autoconhecimento mesmo, de você saber, porque muitas vezes você só identifica depois que você já reagiu. Então, quando você consegue identificar um passo atrás, né, e já sente, isso tá me provocando, vamos dizer assim, e daí é um exercício de eu acho que é um autodomínio mesmo, você se educar, né? Domina-te a ti mesmo, né? Eu acho que isso é um exercício que todo mundo tem que fazer, porque todos somos humanos e somos passíveis desses maus sentimentos, vamos dizer assim, Sim. né? Então você é um exercício mesmo pessoal de se dominar. Né? Você acredita em Deus? Claro, né? Você é cristão, né? Sim. O que Deus representa para você? Cara, Deus é tudo, né? Deus é tudo. Ele é a realidade, ele é exatamente desde a matéria, desde das partículas subatômicas aos átomos, as moléculas, ele é a composição de toda a realidade, de tudo, até os sentimentos, até a parte abstrata, ele permeia tudo, né? E aí que tá, como que você estabelece essa relação com ele? Então, eu acho que existem formas de ser no mundo, de estar no mundo, né? Uma onde você se relaciona com isso, com o que você pode chamar da última realidade, né? Ou não, onde você pode negar isso e viver descolado disso. Eu acho que é melhor quando você vive em harmonia, né? E procura viver em correlação com isso. Que o pessoal geralmente fala com a natureza, né? Eu acho que Deus é acima da natureza. Na verdade, a natureza faz parte de Deus, né? Então, sim, tá em harmonia com a natureza, sim. Mas Deus vai além, né? Porque a natureza ainda é material, né? E Deus é a causa-prima, né? Ele está fora do tempo, ele está fora das 4 dimensões que a gente vive, né? Boa. Enfim. Então eu vou te falar 4 palavras e você escolhe 5, você escolhe uma, tá? Pode ir? Vou pegar você falando. Tá. Vamos lá. Vou lá pra cá. Eu vou olhar para ele mesmo. Medo, perseguição, vingança, tentação e solidão. Dessas 5 palavras, qual que você escolhe? Medo, perseguição, vingança, tentação e solidão. Eu acho que medo. Medo. Aqui, medo. Escolhe, por favor, um e lê pra gente. Tá. Medo, porque na minha concepção o medo é antítese da fé, né? A Boa. Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé, no sentido de que é impossível você estar em conexão com a realidade sem fé, né? Então é João capítulo 14, versículo 27, Jesus dizendo, né? Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu já lembro em outras versões, em outras traduções, é basicamente isso, né? Então ele está falando que ele dá a paz dele, que a paz dele é diferente da paz que o mundo dá, que na verdade o mundo não dá a paz, e que a gente não tenha medo, né? Não se atemorize, que quando a gente confia e crê e descansa, que ele cuida de nós, né? Sim. É isso aí.
E aí, galera, um dos meus piores defeitos, porque eu tenho vários, eu acho que é ser ansioso. A ansiedade é uma coisa muito ruim, né? Então a gente tem que saber esperar, tudo tem tempo para acontecer, né? Mas essa luta, né, com a espera, muitas vezes é uma das coisas mais difíceis para mim. Um abração. Valeu, Felipe. Meu, muito obrigado. Muito obrigado a você. Espero que tenha sido bacana aí. Ótimo. Obrigadaço. Vai ser tudo isso aqui. É isso aí, pessoal. Olha, a Aurora e o Comunhão que eu lancei agora. A Aurora é uma ficção científica, Comunhão suspense com terror psicológico, os dois com bastante coisa, acho que vocês vão gostar. O Aurora vocês podem encontrar nas melhores livrarias ou comprar pela página do Facebook Aurora HQ, é só mandar um inbox que daí eu envio autografado pelo correio. E o Comunhão está nas bancas, né? Hoje, né, se você for na banca, você vai encontrar também nas livrarias e também pela página do Face Comunhão HQ, que também quem quiser autografado eu posso mandar pelo correio, tá bom? Um abração.